A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma vez nós acompanharmos a lição da Escola Bíblica Dominical da revista Ensinamentos Bíblicos. Estaremos neste momento comentando a lição de número 10, cujo tema é a finalidade dos dons espirituais. A lição tem como texto-chave 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz: Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para refletir da lição diz: a finalidade primordial dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Leitura bíblica está em 1 Coríntios 12, do 11 ao 14, que diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E em 1 Coríntios 14, 12 diz: Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E por fim, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que diz: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, queridos, estaremos entrando neste assunto. A lição anterior vimos sobre o novo nascimento, e é uma sequência. Após o novo nascimento, é dado o Espírito. Após o Espírito, a pessoa pode receber de Deus o batismo com o Espírito Santo, e após o batismo são concedidos dons espirituais. E hoje o objetivo da lição é atentar e entender os propósitos, o uso e ser um despenseiro dos dons espirituais. Para isso, hoje temos a alegria de estar compartilhando aqui a mesa com os nossos amados irmãos, nosso diácono Sérgio, do Clube de Campo, como também nossa irmã Giane, lá da Congregação de Santa Cristina, que hoje estarão nos auxiliando, estarão ministrando, compartilhando com você, querido professor, para contribuir neste momento de preparação da sua aula para, da melhor maneira, fornecer um alimento sadio, edificante para os nossos alunos. Pai do Senhor, irmãos, é uma alegria estar aqui novamente para essa videoaula. Eu espero de alguma forma contribuir para o estudo dos irmãos e que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. O tópico 1, o autor aqui ele escreve e ele traz o conceito, o propósito e o resultado dos dons espirituais. Então ele começa trazendo a etimologia, que é o conceito da palavra dons espirituais, que em grego é carisma e significa graça, favor, né? É algo que a gente recebe, um favor imerecido. Então, isso já nos aponta que os dons, eles são nos dados não por merecimento ou por mérito, mas nós recebemos gratuitamente de Deus. E depois tem aqui a palavra espiritual, que no grego é pneumatikon, que significa dons espirituais, que são dados pelo Espírito. Então, esse é o significado. De graça, nós recebemos pelo Espírito Santo os seus dons. E aí, o propósito que nós recebemos esses dons é para a edificação da igreja. Então, há um propósito. Nós não recebemos para vanglória ou para qualquer outro tipo de coisa, mas nós recebemos para a glorificação de Deus, para a edificação da sua igreja. E aí depois nós vemos no C,
que uma igreja edificada, ela produz resultados. Então, uma igreja edificada, né, tendo ali todos os seus dons e cada um ali que recebeu, segundo a vontade de Deus, usando para o bem um do outro, para edificação, para união, para o crescimento, a gente vai ver que é uma igreja sadia, que ela cresce tanto nos seus valores espirituais, como ela cresce em almas para o Senhor. Então, nós vemos esses resultados. Exato. Nós sabemos que o Senhor deixou a missão para a igreja, proclamar o Evangelho, alcançar almas e toda aquela batalha espiritual que existe também em libertação de vidas. Então são muitas manifestações que são necessárias que haja na igreja para que ela cumpra a sua missão, cumpra o propósito, cumpra aquilo que o Senhor chamou. E realmente o Espírito Santo vai fazendo essa distribuição, entregando como quer, para que seja usado, para que realmente tenha resultados, para que as almas sejam alcançadas, para que haja uma eficácia no que é feito, no servir, nos trabalhos realizados, sejam sempre manifestações do Espírito Santo operando. Então a gente vê que realmente Deus não simplesmente derrama por derramar, mas há propósitos em tudo que Ele faz, em cada dom, em cada vida que recebe essa graça, né, esse privilégio de receber de Deus uma unção, virtude, essa ferramenta para a glória de Deus. Paz do Senhor, professores. Exatamente, eu concordo com essa fala tanto da irmã Giane como do pastor Éden, que diz que os dons eles têm um propósito, né? Se nós analisarmos principalmente a leitura bíblica aqui de 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 12, nós veremos que Paulo ele deixa bem claro quais são os propósitos, né? E o primeiro propósito é equipar a igreja para proclamar o evangelho. Esse é o primeiro propósito. Então, até sobre a aula que foi falada sobre a plenitude do Espírito, foi tecido alguns comentários referente ao dom de línguas. E qual o objetivo do dom de língua? Proclamar Jesus e manifestar a glória de Deus e chamar a atenção do pecador para o evangelho. Até fazendo uma leitura ali de Atos, nós vemos que quando eles viram aquela manifestação do Espírito, eles perguntaram: o que é isso? E automaticamente o coração deles ficaram abertos para a proclamação do Evangelho. O segundo propósito é trazer a glória de Deus para a igreja, porque os dons, de certa forma, eles manifestam a glória de Deus. E o objetivo maior, o propósito maior dos dons espirituais é fazer com que a igreja entenda que ela é um coletivo e não um individual. Porque nos dons nós vemos o relacionamento das partes que compõem um culto, né? Claro que veremos mais para frente sobre cada dom, mas, por exemplo, se há profecia, tem que haver alguém para escutar. Então, nós vemos nisso que o dom ele não é individual, ele se torna coletivo. E um ponto mais importante, ao meu ver, sobre o propósito e o resultado dos dons é anunciar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque todas estas manifestações espirituais, como a irmã Giane bem colocou, que os dons eles são carismas, né? São gratuitos e ao mesmo tempo são pneumáticos, ou seja, são gratuitos ou manifestações gratuitas do Espírito Santo. E por que há essa manifestação? Justamente porque Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E ao subir ao céu ele disse: agora, quando eu for o Consolador, o outro, o meu representante vem. E junto com esse representante veio o quê? Veio as manifestações ou os dons espirituais. Um outro ponto aqui, irmão, é interessante sobre que o comentarista, eu achei bem interessante que ele coloca, que há uma diferença entre o dom e dons. Se você analisar as Escrituras, você vê que há o dom do Pai, há o dom de Cristo e há o dom do Espírito. O dom do Pai é Jesus, né, que é a nossa salvação. O dom de Jesus é o Espírito e o dom do Espírito são todas essas manifestações e suas finalidades. Maravilhoso, né? São graças de Deus, são favores concedidos por Deus.
e o Senhor derramou, e a gente vê na igreja primitiva os sinais acompanhando e aquela explosão de crescimento de pessoas sendo alcançadas, foi algo maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 4 também fala que Deus, no 3 diz, de uma tão grande salvação, e no 4 fala, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Então fala, Deus foi fazendo sinais, maravilhas, derramando os dons, foi distribuindo segundo a sua vontade, para que o Evangelho fosse avançando e as coisas fossem acontecendo. Então a gente vê que tudo isso foi Deus derramando por causa do propósito. Não pode ser qualquer outro sentimento, qualquer outra vanglória, qualquer outra sensação de querer aparecer ou alguma coisa assim, não. Deus quer fazer alguma coisa para alguém ou para o corpo também, né? Então a gente vê que um propósito também é o de edificação da igreja, crescimento da igreja. Ele vai fazer algo que seja um benefício para o coletivo, para o todo, né? Para este crescimento. E aí, a gente avançando um pouquinho, né, para o tópico 2, o uso destes dons espirituais, né? Vou passar aqui para a nossa irmã Giane também comentar o tópico 2, porque devemos ter alguns cuidados, algumas preocupações também do que, para que vai ser usado o dom, como vai ser usado o dom, né? São umas questões importantes para a igreja estar bem ciente. Isso que o pastor colocou sobre a igreja primitiva que avançava, né? Crescia, e nós temos isso como exemplo, né? E ali havia manifestações dos dons, e a gente vê que ali já se foi confundido qual seria o sentido mesmo, né, do uso dos dons. Nós vemos que Atos, capítulo 3, versículo 12, ali quando fala ali daquele coxo que estava na Porta Formosa, que ele estava ali todo dia, né? A Bíblia fala que ele se colocava ali a pedir esmola, e um dia vem entrando ali Pedro e João, e ele fala, né? Pede uma esmola, e Pedro e João ali diz que eles não têm prata e nem ouro, mas o que eles têm, eles dão. Levanta e anda em nome de Jesus. E ali nós vemos a manifestação do dom de cura, né? Através do nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. E aí diz que aquele paralítico que estava ali, imagina, todo dia aquela pessoa ali, todos provavelmente já o conheciam, né? Que entravam ali naquele lugar e de repente viram ali aquela manifestação, aquela cura acontecer. Então a Bíblia mesmo fala que aquelas pessoas ficaram ali maravilhadas com aquilo. Mas alguns quiseram atribuir aquilo a João e Pedro, né? Acharam que algo ali poderia vir ali de João e Pedro. E aí Pedro fala, né? Que eles jamais conseguiriam fazer algo se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, né? Se não fosse o poder de Deus ali na vida deles. Então, isso, hoje, é engraçado que a gente fala, pastor, e a gente acha que isso aconteceu lá e talvez hoje não aconteça. Mas se a gente for parar para pensar, por isso que eu acredito que o escritor colocou aqui, que deve ser sempre para a glória de Deus. E a gente sempre deve ressaltar que tudo é para a glória de Deus, que não é nada sobre nós, mas é tudo para Ele, por Ele, para a glória dEle. Porque hoje ainda, infelizmente, a gente vê, né? Muitas pessoas, às vezes, que receberam gratuitamente um dom de Deus e são usados pela misericórdia de Deus, mas às vezes não é nem a pessoa, mas outras pessoas atribuem, né? E às vezes idolatram, acha que ela é mais crente, mais isso, mais aquilo, né? E acha que pode ser algo por ela, né? Por mérito dela, sendo que não é nada sobre a pessoa. Na verdade, quando Deus usa uma pessoa, quando o Espírito Santo ali, ele dá um dom, que o dom vem do alto, que é gratuitamente concedido a alguém, não é pela pessoa, mas é porque Deus tem compromisso com a igreja, compromisso com o outro. Quando Deus usou ali Pedro e João, não era por causa de Pedro e João, mas era porque Deus queria se manifestar na vida daquele homem aquele dia. Então, não é para a manifestação daquele. Se a pessoa recebe uma revelação, é porque Deus quer falar com aquela pessoa, Deus quer tratar com aquela pessoa, Deus quer salvar. Então, sempre vai ser com um propósito. Por isso que fala que é para edificação daquele que recebe, para a salvação, para a manifestação do Evangelho, daquele que vê e acredita e fala, há um poder de Deus,
a algo sobrenatural realmente. Então, é tudo para a revelação de Deus. E isso a gente deve sempre ser pautado. E um foco também que podemos mencionar no texto-chave, porque é uma orientação bíblica do Espírito para as nossas vidas, que diz para desejar dons espirituais. Então, é algo que deve ter nos nossos irmãos, nossos alunos, esse desejo pelos dons, para que não fique uma coisa em segundo plano. Deus quer derramar, Deus quer dar, Deus quer equipar, e aí o crente de repente não busca, não deseja, não acredita, ou se sente inferiorizado, não é para mim, é para algum outro, é para um obreiro consagrado, não para mim, sendo que Deus quer derramar em todos. Então, é uma ordenança bíblica, deseje dons espirituais. 1 Coríntios 14, 12, é o texto-chave. Deseje dons espirituais, ainda fala, procure progredir. Outras versões dizem, procurem sobejar, ou seja, vai buscando até Deus derramar, e se tem algo, busque mais, e busque que Deus derrame outro, e tem algo que ele vai progredindo. Eu tenho o dom de línguas que está me edificando, mas agora vou buscar a interpretação para eu edificar o próximo. Vou pedir para Deus isso, para edificar a igreja, o ouvinte, então vou buscar outro, eu tenho um, vou buscar outro. Não é nada de errado nisso, em desejar, em almejar e querer, né, para que a finalidade última e conclusiva seja a edificação da igreja. Eu quero, não é porque eu quero ter muitos, quero ter mais do que o meu irmão do lado. Não, eu quero para edificar, para fazer o bem, porque eu estou alinhado com a vontade de Deus. Eu quero o que Deus quer, e Deus quer crescimento, então eu quero fazer parte, quero ajudar nisso. O Senhor quer alma, eu quero ajudar nisso. O Senhor quer fortalecer a igreja, eu quero ajudar nisso. Então, devemos estar alinhados com esse Coríntios 14, 12, que é o texto-chave, né? E o uso dos dons deve ser exercitado na igreja. Nesse sentido, sobre os dons para glorificar somente a Deus, os dons como não indicadores de maturidade e os dons como não indicadores de espiritualidade, eu vejo o porquê que há uma certa confusão, principalmente no meio de nós pentecostais. Porque nós vemos que algumas pessoas, por possuírem um dom, eles não fazem para glorificar a Deus. E aí, até esse é um dos motivos pelos quais, e não é correto, nós elegemos os melhores dons, por assim dizer. Então, por exemplo, se ali está havendo cura, não, Deus está naquele lugar. No lugar onde não há cura, só há a manifestação de língua, Deus não está. Por quê? Porque nós não entendemos que é para a glória de Deus. E se é para Deus ser glorificado, e se o dom é do Espírito e ele conhece a sua igreja, ele vai manifestar de acordo com a necessidade da igreja. Então, se é cura, haverá cura. Se for manifestações de língua, haverá manifestação de língua. Se for profecia, haverá profecias. Então, quando eu vejo nesse primeiro tópico a necessidade de nós entendermos que os dons são para glorificar a Deus, eu preciso ter em mente de que os dons não são habilidades especiais minhas. São habilidades espirituais dadas pelo Espírito, como você bem colocou, para a edificação da igreja, para o alcance das almas, né? Um outro ponto aqui os dons não são indicadores de maturidade. Nós vemos isso na própria igreja de Corinto. Paulo vai dizer, não falta nenhum dom para vocês. Né? Então, quando você olha de fora, nossa, aquela igreja, ela possui todos os dons. Talvez passando pela porta da igreja de Corinto, olhava e falava, nossa, aquela igreja ali, Deus está ali, é uma igreja madura, é uma igreja que entendeu o que é o evangelho. E, na verdade, não. Por quê? Porque eles não sabiam utilizar os dons, né? E veremos mais para frente, mas só a nível de introdução já, por que eles não sabiam utilizar os dons? Porque eles não entendiam que os dons, ele é vertical e horizontal. Eu me relaciono com Deus quando eu estou utilizando o dom que Deus me deu e me relaciono com o meu próximo. Então, nesse sentido que ele não é um indicador de maturidade e também não é um indicador de espiritualidade. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja carnal, né? Então nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que a tônica desse capítulo aqui os dons não são sinais de que determinada pessoa é salva. Esse é o ponto, a tônica desse capítulo. Deus pode ser glorificado através de um dom que é na minha vida, mas eu posso não ser salvo. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar, né? Então,
eu vejo que nós temos que ter cuidado a utilizar o dom que Deus nos deu, sempre com o propósito de glorificar a Deus, mas sempre tendo em mente que aquela manifestação não é a maior evidência da minha salvação. Verdade. E quando se fala em uso dos dons, devemos ter em mente o equilíbrio, porque é falado sobre fazer tudo com ordem e decência, então fala sobre organização, ou seja, não é pretexto para cada um, não, eu estou sentindo aqui, eu vou começar a fazer. Eu estou sentindo, então vou profetizar agora. Não importa se está no momento da palavra. Eu estou sentindo, eu vou fazer. Né? O outro vai fazendo e tudo ao mesmo tempo. Ou alguém que, de repente, dá um mau testemunho não pode ser considerado, não é... o que importa é o dom, ele está sendo usado, se depois o que ele apronta fora, não importa. Então, também não é pretexto para eu não exercitar o fruto do Espírito, porque tem que andar junto o dom e o fruto, né? Tem até a frase que diz, né? Falar em línguas é dom, mas segurar a língua é fruto, né? Porque dependendo da sua vida fora, você não adianta falar em línguas e depois né? Usar a língua de forma destrutiva fora. Então, faz parte, né? Sabermos equilibrar o uso dos dons, equilibrar o culto com o entendimento, também contendo dentro do culto os dons, onde o Senhor... na palavra vai falando, por exemplo, em Coríntio, usado pelo Sérgio, onde tinha muitos dons, mas precisava de equilíbrio. E tem carta que parece ter o oposto, onde o apóstolo Paulo estimula a usar, a não desprezar. Pode ser, então, que aquela igreja de Tessalônica talvez estava mais retraída no uso dos dons e ele estava estimulando, porque ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz, olha, não instigais o Espírito. No 20 ele diz, não desprezeis as profecias. Então, talvez ali o povo já é possível que esteja um pouco mais receoso com profecia, não quero profecia aqui, vamos tomar cuidado, né? Que tem que tomar cuidado, mas o apóstolo Paulo, opa, não despreza, não apaga o fogo não, acenda. Então, a igreja talvez estava muito acesa, mas com uso incorreto, e talvez outra segurando demais. Então, esse equilíbrio em estimular o uso, né? E com equilíbrio no uso, né? E nesse sentido é que Paulo vai nos orientar que o culto é racional, entendeu? É como você bem colocou, o irmão está pregando, eu me levanto em profecia, falando em língua, atrapalhando a ordem do culto, né? Ou no momento que há uma pessoa, de repente, falando em línguas e outra interpretando, eu me levanto falando em línguas também. Então, mas assim, pastor Édio, o que eu percebo nisso? Tudo passa pela falta de ensino. Esse uso incorreto dos dons passa justamente pela falta de ensino dos mestres, talvez dos pastores, que devem ensinar a igreja, não somente buscar, mas como utilizar o dom, né? Por exemplo, busque o dom de falar em línguas, é uma maravilha, mas há um momento certo. Estou lá numa praça pública pregando e 20 minutos de pregação ao ar livre, 15 de línguas estranhas e 5 de palavra, como? Né? Ou, ao contrário, Deus de repente quer manifestar ali um certo dom e eu faço como a igreja de Tessalônica, não, eu vou me conter, eu vou extinguir o Espírito. Então, eu penso que esse uso dos dons passa justamente por esse culto racional. E quando nós falamos de culto racional, há pessoas que falam assim, o culto racional ele elimina o Espírito Santo. Não, ele justamente vai me ensinar a estar de acordo com a perfeita, agradável vontade de Deus. Nesse tópico 2 também, quando fala que não são indicadores de maturidade, de espiritualidade, que já foi bem pontuado pelo irmão Sérgio também, até porque retrata ali Paulo, né, as orientações de Paulo para a igreja primitiva, falando que ele ainda tinha que tratar eles com leitinho materno, porque eles não eram maduros, né? E aí também, e aí o irmão Sérgio colocou até que isso não aponta a salvação, né? O uso dos dons espirituais não aponta a minha salvação. E é interessante que a gente vê isso lá em Mateus, né? Que é aquela passagem de Mateus 7, 22 e 23, que fala: muitos virão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse texto de Mateus aqui, ele traz exatamente isso, né? Que existem muitas pessoas
que naqueles dias vão dizer, mas Senhor, né? Eu realizei isso, eu fiz aquilo, mas olha, eu não te conheço. Na verdade, são pessoas, uma vez eu escutei de um pastor que ele falava assim, que existe pessoas que elas têm compromisso com a obra, mas elas não têm compromisso com o dono da obra. Então, às vezes, a gente está ali ligada à obra de Deus e acha que ali fazendo, executando, e às vezes a gente não busca ter o nosso relacionamento com Deus. E está ligado também exatamente a isso, né? Que a gente tem que ter em mente, que quando uma pessoa é usada por Deus para uma cura, né, para abençoar outra pessoa, para Deus falar, para em profecia, né, que é uma inspiração de Deus para exortar, edificar e consolar, aquele compromisso naquela hora é porque Deus quer falar com aquela pessoa. Então, o dom, Deus está usando a pessoa, mas porque Deus tem compromisso com a igreja, com aquela pessoa em particular. Deus quer se manifestar para aquela pessoa. Então, essas pessoas aqui que em meu nome expulsei demônio, em teu nome eu expulsei demônio, foi porque Deus, ele queria libertar aquela vida. E não porque a pessoa tinha poder algum ou mérito algum de estar sendo usada para expulsar o demônio. Mas porque Deus queria se manifestar. Por isso que os dons falam exatamente disso. Da manifestação da glória de Deus e para expandir o evangelho, né? É exatamente por isso, porque os dons são usados para a manifestação da glória de Deus e para que Deus se revele a cada um de nós, né? Isso precisa ficar muito claro, porque até às vezes a gente vê e procura, né? Tem gente que... Quantos aqui não já viram? Falar assim, tem um irmão que vai vir hoje aqui que prega e revela. A igreja é isso, né? Mas aí tá ali o pobre que vai pregar ali, que tem a revelação inspirada pelo Espírito Santo da palavra, e aí muitos, né? E aí é isso que a gente tem que se atentar. Quando Deus quer falar, Deus fala de qualquer forma, em qualquer lugar. Deus quer falar com a pessoa, Deus usa... Ele falou que usava até as pedras, né? Clamariam se não tivesse. Ele usou um jumento. Então, quer dizer, não é por mérito nenhum, é porque ele quer se manifestar. Foi muito interessante entrar nessas questões, né? São pontos a ser despertados pela igreja mesmo. A igreja precisa estar atenta. Se Deus derrama tudo isso para ser usado, para realmente ser instrumento de bênção, quando a gente não exerce, a gente está deixando de cumprir aquilo, de fazer o que Deus quer. E, por exemplo, poderíamos perguntar para alguns dos nossos alunos, né? Será que estamos algumas vezes atrasando o crescimento da igreja porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, não estou buscando o que eu deveria buscar, exercendo o que Deus tem para mim? Será que, de repente, almas, vidas não estão sendo mais vidas sendo alcançadas porque muitos de nós não estamos buscando? Né? Será que podemos fazer algumas dessas perguntas para os nossos alunos? Né? Será que nós não estamos avançando mais em nosso bairro, nossa comunidade, porque nós não estamos dando lugar a esses dons que era para estar buscando, exercendo e abundando neles? Então, são questões que podem ser levantadas, porque o apóstolo Paulo, certa vez, falou assim com um jovem obreiro dele, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Então, alguma retração estava acontecendo em Timóteo, algum acanhamento, um temor, e o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo para falar, olha, desperta o que há em você e usa, né, para que o evangelho avance. Uma coisa interessante também que o autor trouxe foi essa comparação que ele trouxe dos dons com a igreja como corpo de Cristo, que ele coloca que a igreja é o corpo, né? E Cristo é a cabeça, né? E aí, um corpo, ele tem vários membros, né? E todos os membros do nosso corpo são importantes. E aí entra até como isso que o irmão Sérgio falou, né? Dessa importância dos dons, né? Que às vezes a gente acha que um é mais importante que o outro. É como o corpo e os membros. Às vezes a gente acha que um membro pode ser mais importante, né? Mas não. Todos os membros do nosso corpo têm uma grande importância. E se a gente for levar para a igreja do Senhor, todos aqueles que executam alguma tarefa, alguma atividade, que servem ali de alguma forma, todos são importantes. Então, todos aqueles também que têm buscado e que têm um dom, que é até um dom que eu vejo que muitas pessoas não falam, mas que o Senhor falou e eu acho que era tão interessante a igreja buscar, que é o dom de interpretar línguas estranhas, porque a gente, o Pentecoste,
A gente busca o batismo com o Espírito Santo e a gente sabe que o falar em línguas estranhas, quando eu falo, para mim, é para minha edificação. E quando há uma interpretação, é para a edificação da igreja. E seria tão interessante se a gente visse mais Deus levantando pessoas para interpretar e para, né, edificar a igreja dele. Talvez eu falando, tendo o dom de interpretar, mas talvez eu falando em línguas estranhas, o irmão Éden interpretando. A gente já viu isso acontecer, né? A gente vem de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, e a gente já vivenciou isso. E hoje a gente se perdeu um pouco nesse caminho, né? Os nossos cultos a gente não vê isso acontecer. Então é um alerta para ficar o que aconteceu. O que será que a gente precisa retomar? O que será que precisa despertar em nós, né? Quando o escritor ele coloca essa lição sobre o Espírito Santo, é porque ele quer despertar algo em nós. Então, eu acho que cada professor cabe motivar o seu aluno, aguçar nele isso. O que o escritor, por que Deus colocou esse tema do Espírito Santo? O que Deus quer falar conosco? O que será que nós precisa ser despertado em nós? E avançando também para o tópico terceiro, onde vamos abordar na lição os despenseiros dos dons, aqueles que são chamados para ser os mordomos na igreja, irmão Sérgio. Como nós podemos comentar isto? Em linhas gerais, todos nós somos mordomos, né? Todos nós estamos aí como dispenseiros ou administradores dos dons, né? Como organizadores, né? Aqui na revista o autor não coloca a palavra grega para servo e escravo, que é doulos, mas eu gosto muito desta palavra porque no grego, se você for buscar o significado e estudar essa palavra, você vai ver que os escravos eles tinham uma marca, eles pertenciam a um senhor. Então, nesse evangelho do jeito que é administrado os dons hoje, falar que nós somos servos ou literalmente escravos de Cristo não soa muito bem, né? Parece que não soa muito bem. Mas, na verdade, os dispenseiros ou esses mordomos, na maioria das vezes, eles eram escravos que administravam a casa do seu senhor. Então, dentro disso eu vejo que os dons, ele vem me mostrar ou me ensinar que eu posso até ocupar um lugar de destaque, mas eu sempre serei servo, né? Eu recebo determinado dom para servir. E não somente servir a Deus, mas servir ao meu próximo também, que é a leitura aqui de 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 10, ele diz assim, ó, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Ou seja, o meu dom, ele está debaixo de uma autoridade. Os dons espirituais ou o dom espiritual, ele está debaixo de uma autoridade. Que autoridade é essa? Então, indo para 1 Coríntios e vendo a dissertação de Paulo sobre os dons, ele vai dizer o quê? Que a autoridade ou quem... os dons estão debaixo da autoridade do amor, porque é o amor que vai permanecer na eternidade, né? Então, o autor coloca aqui, servindo uns aos outros. Então, Deus me dá dom para quê? Para eu me relacionar com Ele e me relacionar com o meu próximo. Então, podemos dizer, pastor Éden, que os dons, eles são como aquela escada. Cada degrau é importante para que eu consiga chegar no topo, né? Diante disso, voltamos mais uma vez a dizer, não existe um dom melhor do que o outro, né? Existe dons que Deus vê que é necessário manifestar em determinados locais, né? E ainda nesse primeiro tópico fala sobre a multiforme graça de Deus. E aí vem um paradoxo. Ter dons não é sinal de que eu sou salvo. Mas os dons, eu até coloquei aqui no meu esboço, ele é um prenúncio, de certo sentido, do poder e da maravilha que desfrutaremos na eternidade. Como assim? Por exemplo, quando Deus manifesta o dom de cura e restaura a saúde de alguém, isso nos traz um vislumbre do que vai ser a eternidade, onde teremos os nossos corpos glorificados, curados e não mais sujeitos às enfermidades. Então, quando eu vejo alguém também falando em línguas, isso é um prenúncio da eternidade,
Por quê? Porque há mistérios aqui na terra que não são revelados, mas Paulo diz que quando chegar lá, eu entenderei, eu verei como ele é. E eu sempre, uma coisa que eu aprendi sobre as línguas estranhas, e eu glorifico a Deus quando eu vejo línguas. Por quê? As línguas são a maior evidência da ressurreição de Jesus. Então, ela é a manifestação física de que Jesus ressuscitou. Aí fazendo um paralelo de Paulo, eu não o vejo, eu sei que ele ressuscitou por causa daquela manifestação. Então é um vislumbrar da eternidade quando eu o verei face a face e o glorificarei. Então, de certa forma, ser dispenseiro, ser chamado de servo, de escravo, por mais que soe estranho para essa geração, mas é o conceito bíblico sobre dons. Somos apenas mordomos, não somos donos de nada. Não devemos ganhar dinheiro com dons, não devemos ficar ricos com dons. Devemos sim levar pessoas para Cristo através dos dons. A nossa alegria deve ser em Deus confiar algo que é dele a nós, né? Essa deve ser a nossa maior alegria, porque a Multiforma vai falar das diversidades, né? Dos dons, e como tudo é de Deus, é gratificante quando a gente, como mordomo, né? Deus confia a nós algo que é dele, quer dizer, ele acha confiança. Quando eu procuro algo que é meu para dar para uma pessoa ficar responsável, eu procuro aquela pessoa que eu confio, próxima a mim, né? Então, quando a gente recebe algo assim, um dom de Deus, é como se Deus tivesse falado, olha, esse é próximo a mim, esse eu confio. Então, é uma alegria nós sabermos que nós estamos recebendo do Senhor, né? Algo que é dele, que ele está confiando a nós. Como servos, a gente vai ser um instrumento, mas o beneficiado vai ser outro. Você sempre fazendo pelo benefício de alguém. Por isso que encaixa aqui a palavra que o Sérgio usou, o amor, né? Entre o capítulo 12 de Coríntios, fala dos dons, e o 14 que fala de dons, no meio tem o 13 que fala do amor, né? Então, o recheio disso é o amor. A essência disso é fazer o amor por amor, representando Deus de amor. Alguém precisando de cura, nós vamos ser o instrumento que vai lá, com esse dom, levar aquela cura para alguém. Alguém precisando de consolo, você vai ter lá aquela profecia que vai consolar, porque o intuito é consolar, exortar e edificar. Então alguém precisa lá de uma exortação, alguém vai lá com uma palavra, uma ministração que vai levantar aquela pessoa, uma exortação para ela caminhar, avançar, ter força para progredir. Então você vai ser um instrumento que vai beneficiar alguém. De repente alguém que precisa, de repente, de uma revelação de Deus, e você vai lá levar essa revelação, uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que vai direcionar a vida daquela pessoa, vai ser solução para aquela pessoa, né? Então vai ter muitos desses dons de serviços, alguém vai ser atendido, socorrido, alguém vai ser, né, ali, vai experimentar o socorro de Deus através de alguém, que é só um servo que foi lá e, ó, Deus me tocou, Deus me revelou, Deus me trouxe aqui, olha, eu só consegui fazer isso pela graça de Deus, e o Senhor vai ser glorificado. Um é um instrumento e outro é que recebe, e os dois glorificando a Deus com o que Deus está fazendo no meio da igreja. Então, é maravilhoso. As manifestações do Espírito Santo de Deus são maravilhosas. Deus é glorificado em quem serve e quem é servido. Aí, com base nisso, não há erro nenhum em dizer que todo e qualquer dom está debaixo de uma autoridade. E a autoridade é o amor, como o irmão bem colocou, né? Paulo, ele apresenta os dons, aí antes dele continuar explicando os dons, ele fala, olha, calma aí, só uma pausa. Todos esses dons estão debaixo de uma autoridade, o amor. Queridos, nós vamos já finalizar, já podemos comentar um pouco do tópico 1º, 2º e 3º, e o amado professor, com certeza, na sua pesquisa, na sua meditação das Escrituras, o Senhor vai dando e acrescentando mais. Então nós partiremos aqui para as considerações finais dos nossos amados irmãos. A minha consideração final, dentro desse tema tão importante, os dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo nos instrui em 1 Coríntios 12:7, é dado para cada um ao que for útil. Então, se Deus te deu um dom, o próprio ensino é um dom. Então ensine, você é útil no ensino. Se Deus te deu o dom de curar, então cure, você é útil na cura. E tudo isso visa, acima de qualquer coisa, a edificação, a santificação da igreja e o vislumbrar da eternidade. Deus abençoe cada professor. Eu queria concluir
falando para você, amado professor, que você realmente motive os seus alunos a usar os dons. Muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não entenderam o propósito delas lá. Então é importante isso, que cada professor traga ao seu aluno o propósito, que ele utilize o dom e principalmente que ele busque. Então, assim, há uma necessidade da gente motivar, de despertar os nossos alunos a essa necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar os dons espirituais, né? A lição da semana que vem vai falar sobre os 9 dons, vai falar sobre o significado de cada um, para que serve. Então, é enriquecedor essa revista, né, para a nossa vida espiritual. Então, que nós possamos motivar e despertar esse desejo mesmo nos nossos alunos, de buscar as coisas espirituais. Queridos, nós aprendemos realmente a importância dos dons pela sua finalidade. Deus faz algo por causa de um motivo maior e profundo. E existem os dons pelas suas finalidades. Avanço do Evangelho, proclamação do Reino de Deus, edificação, aperfeiçoamento dos santos, fortalecimento da igreja. E são objetivos que Deus tem e por isso devemos aproveitar este momento e buscar isso, estimular isso. Nossos irmãos, alunos, nossas congregações a viver isso de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda, de uma forma daqueles que não viveram, viver, e aqueles que experimentaram um pouco, buscar mais, para que realmente o corpo esteja num crescimento saudável, em harmonia e eficiente, cumprindo o que Deus quer que seja cumprido. E com certeza o Senhor vai ser glorificado. Com certeza maravilhas, milagres, sinais, discernimentos, revelações, curas, coisas tremendas serão realizadas, porque o Espírito Santo operando, ele traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é tremenda, maravilhosa, e operando Deus não há quem possa impedir. Maravilhas serão vividas. Que venhamos aproveitar este momento, esse trimestre, para buscar isso. E o Senhor vai se agradar, e o Senhor vai ser realmente engrandecido. Então, desde já, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos com cada um dos irmãos, o CAPED, para contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Que você seja abençoado, que você seja um instrumento do Espírito Santo na ministração da aula, que na semana que vem nós continuaremos, cujo tema já até citado pela nossa irmã Giane, será lição 11, a diversidade dos dons espirituais. Que estejamos firmes nesse aprendizado da obra do Espírito Santo no meio da igreja. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus esteja continuamente na sua vida. Amém.